A nossa história foi algo bem diferente e ao mesmo tempo sobrenatural. Eu conheci Thaís através de um Reels do Instagram. Isso mesmo, para muita gente é algo doido, mas nós nos conhecemos pelas redes sociais. Através do Reels ele me encontrou e me mandou uma mensagem. Quando eu vi aquele vídeo eu fiquei assim impactado, em primeiro lugar pela forma com que ela cantava e pela graça de Deus ali naquele louvor. Eu achei também, obviamente, uma moça muito bonita, mas quando eu fui entrar no perfil, que eu fui dar uma pesquisada para ver quem era, como era, eu observei que ela era de muito longe, né? Ela era de Feira de Santana, eu mineiro, lá de Curvelo, então 1.230 quilômetros nos separavam. Mas antes dessa história acontecer, eu já tinha ido em Minas, né? Eu estive em BH durante o período da faculdade e aí eu brincando assim com Deus, eu falei, bem que o Senhor poderia me dar um mineiro e para completar o nome ser Gustavo, porque já conhecia a história de Ana Paula Valadão, eu achava muito bonito, o Gustavo era uma bênção e tal, ministro da palavra. Então a gente sempre tem alguém para se espelhar. Mas não custava tentar, né? Então eu resolvi começar a segui-la e mandei algumas mensagens. Me recordo que mandei para ela uma resposta de um story, porém sem resposta da parte dela. E assim foi por 2 vezes. Até que na terceira vez, se não me engano, ela me respondeu e foi assim bem educada, bem atenciosa. E eu disse, Deus, olha que se esse negócio fluir, eu tenho coragem de ir em Feira de Santana. E aí eu decidi mandar uma mensagem para Ana Paula Valadão pedindo oração. Eu falei, olha, eu tô orando por um relacionamento, eu quero me casar ainda esse ano e tal. E eu gostaria muito que você me ajudasse em oração. Eu sei que você tem um Gustavo que é uma bênção na sua vida. E eu gostaria também de ter um homem de Deus na minha vida. E aí eu falei, bom, ela com não sei quantos milhões de seguidores, ela nunca que vai responder. E aí de imediato ela foi lá e colocou amém, né, concordando com o que eu tinha dito. Eu falei, nossa, então carimbou, essa história o milagre vai acontecer. E aí, com poucos dias depois, ele me mandou mais uma mensagem perguntando de qual igreja que eu era. E aí eu respondi, mas também sem dar muita bola. E aí ele continuou. E aí o ponto decisivo foi quando eu abri uma caixinha de perguntas. E aí ele já mandou uma mensagem mais direta. Ele falou assim que não conseguia nem mandar uma pergunta específica porque só estava olhando a foto. Eu falei, nossa, é romântico. Então já despertou algo assim diferente. Aí eu já tirei um print da foto dele, porque o perfil dele fechado no Instagram, e mandei para uma amiga minha e falei, olha, gatinho ele, já pensou? E assim nós começamos a nossa história. E Deus preparou tudo. Logo em seguida veio toda aquela fase das conversas, né? Thaís ficou assim um pouco cheia de restrições, bem fechada, mas com toda a astúcia masculina eu fui falando um pouco, conversando mais e acredito que por vontade de Deus as coisas foram se encaixando. E ele começou a perceber assim que eu não estava querendo, mas ele sempre persistente. Mas aí ele decidiu se afastar para orar. E aí eu já estava muito acostumada a conversar com ele, mesmo sem estar com interesse. E quando eu vi aquilo ali, eu já fui mandando uma mensagem para ele. E ele falou, olha, eu estou me afastando das redes por um tempo e tal.
E eu falei assim, olha para isso, ele já alimentando o sentimento, a gente já conversando e agora ele decide se afastar para orar. E nesse intervalo de tempo eu falava com Deus assim, Deus, se o Senhor estiver nesse negócio, ela vai aparecer. E eu lembro que eu tinha dito para ela que a gente ia ficar cerca de 15 dias sem se falar. E acho que no 9º dia ela me mandou uma mensagem. E esse tempo foi muito importante para o nosso relacionamento, porque foi um tempo que a gente começou a descobrir o sentimento maior, né? Enquanto ele estava orando, eu estava orando também. E aí eu já mudei o nome dele no meu WhatsApp, já coloquei como meu Gustavo e coloquei um coração. E já comecei a sempre falar assim, é meu Gustavo, é meu. O amor veio com o tempo, foi dia a dia sendo construído. Eu vim para a Feira de Santana, acompanhado desse meu amigo Tarcísio. Nós viemos para cá e Deus preparou tudo, a ida, a vinda, na verdade, de Curvelo para cá. Foi tudo direcionado por Deus. Foi uma bênção a minha chegada aqui. Eu fui muito bem recebido por Thaís, por sua família, sua mãe, que se tornou uma grande mãe para mim. Também a igreja em Feira de Santana, na pessoa do pastor Rodolfo, me receberam super bem. Fiquei muito feliz com tudo isso. E foi me dando mais ainda a certeza de que seria ela, de que eu estava fazendo a escolha certa e que eu não iria recuar daquela batalha, né? Então, essa vinda dele foi uma vinda muito inusitada e aconteceram algumas coisas também que a gente ficou surpreso. Primeiro, com o cuidado de Deus com a nossa vida, com a coragem também dele sair de tão longe e vir me conhecer. Eu lembro que eu vinha dirigindo e volta e meia eu olhava pro meu amigo, o Tarcísio, e a gente olhava um pro outro assim e falava, cara, que coisa. Se contar, ninguém acredita. E a gente ria, né? Achava aquilo ali hilário. Mas, ao mesmo tempo, o coração, às vezes, dava um gelo. Eu falava, mas que negócio é esse? Será? E aí eu lembro que quando ele chegou lá na porta, né, que tocou a campainha, que ele apareceu, nossa, ele é muito lindo, mais lindo do que eu imaginava. E ele também ficou muito surpreso, então a gente nunca tinha se visto, né? Foi a primeira vez, então a gente teve aquele impacto. E ele apareceu com um buquê de flores muito lindo, com um anel de compromisso e com uma xícara do nosso projeto social, que é o Na Minha Casa Tem Vida. Então tudo isso foi muito marcante pra gente. Quando eu a vi, que ela desceu a escada para me receber na porta, eu tinha comprado um buquê de flores para ela e alguns outros presentinhos. Que eu entreguei ela esse buquê, que ela me deu um abraço, que ela virou as costas e saiu subindo a escada. Eu fiquei olhando, reparando ela subindo a escada assim. E ela olhou para trás assim e disse, sobe. E na minha cabeça passava, é ela. Uma coisa interessante que aconteceu também foi que quando a gente sentou para conversar, ele não me pediu logo em namoro. Eu acredito que seja um costume de Minas, né? E aí, você vai abraçar a causa? Rapaz, essa baiana se arretou e fechou a cara pra mim. O menino veio de tão longe e ao invés de me pedir namoro, pergunta se eu vou abraçar a causa. E eu fiquei assim olhando e ele, e aí, você vai abraçar a causa? Quer dizer, a causa dele, né? Eu fui e disse, tá bom, você quer namorar comigo? Ela aceitou e eu disse, eu quero me casar. O meu alvo é o casamento.
Deus tem planos na minha vida e na sua também, é visível. E eu acredito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você topa? Ela olhou e disse topa. Falei pronto, negócio fechado. E aí foi muito engraçado, a gente até hoje, quando a gente para pra contar a nossa história, a gente ri muito desse abraço e a causa. E logo em seguida, já começamos os preparativos. É coisa de doido. Ou então de quem tem fé. E foi muito engraçado que nesse mesmo final de semana que a gente se conheceu, a gente já tinha tanta convicção que o Senhor estava no nosso relacionamento que com 2 dias, né, ele aqui em Feira, eu falei com ele, vamos ali. E andamos e não chegava, e eu fui ficando. Falei, e aí, onde nós estamos indo? Calma. De repente, chegamos num espaço de festa. Eu olhei aqui e falei, uai, o que é isso aqui? Ela, não, vamos olhar o espaço. Talvez possa ser aqui o espaço do nosso casamento. Aí ele já tomou um susto, assim, ele falou, sério? Eu falei, você não veio pra isso? Então a gente vai abraçar a causa e vamos nos casar assim. Falei, eita, rapaz. Eu acho que até eu mesmo já não estava acreditando já, sabe? E ele ficou muito surpreso, ele ficou muito emocionado também, porque foi realmente algo assim muito de fé. Então eu abracei a causa e a gente já foi conhecer o nosso espaço, onde vai acontecer o nosso casamento. E Deus só confirmando todas as coisas, nos direcionando. E é isso, nós estamos muito felizes. Foi tudo bem direcionado mesmo. E hoje a forma com que ela se esforçou para que o nosso casamento pudesse acontecer, né? Mesmo eu estando longe, a gente se falando todos os dias e se vendo sempre que possível. Quem vê de fora, como muitos já falaram, vocês vão casar se vendo 5 vezes? E a última resposta que eu dei, a tal, foi exatamente que não era o tempo, nem tampouco a experiência, mas sim o direcionamento de Deus. A gente está entrando no casamento pensando nisso mesmo. Então vai dar certo, porque Deus está no centro do nosso casamento e nós vamos vencer juntos as barreiras, as dificuldades, né, sempre alinhados no propósito do Senhor. Então, o nosso futuro, às vezes me pego pensativo, escorado em uma poltrona, com a mão no queixo, pensando no amanhã. Mas eu acho que se resume em Deus, família e coisas. Deus em primeiro lugar, a constituição da nossa família e o desejo de trabalharmos em busca de conquistarmos as nossas coisas. Enfim, falar da Thaís é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. Porque a primeira impressão que eu tive quando a vi, obviamente foi física. Uma mulher muito bonita, atraente, educada, carinhosa, atenciosa. E
Em seguida, eu pude observar qualidades e características de uma mulher exemplar. Uma mulher que eu tenho certeza que vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa esposa de pastor. Ela é uma mulher de uma conduta ilibada, um caráter íntegro. Ela é uma serva de Deus. Posso resumir nessa simples expressão, serva de Deus. E também eu fui muito bem instruído acerca da conduta dela pelos pastores, pelas irmãs, pelos irmãos, que deram um bom testemunho dela. Disseram: olha, jovem, você sinta-se honrado, porque Thaíse é uma mulher de Deus, é uma bênção. Nós não temos isso para falar dela. Defeitos todos nós temos, mas no que diz respeito a pilares e características fundamentais daquilo que um homem quer para si em uma mulher, ela preencheu todos os requisitos. Ele tem qualidades, inquestionáveis. O caráter dele, que é algo que me chama muita atenção, assim, desde o início, desde quando a gente começou a conversar. Gustavo é muito parecido comigo, né? As pessoas dizem que os opostos se atraem, mas a gente é incrivelmente parecido, a gente gosta de muitas coisas e isso faz com que o nosso relacionamento se fortaleça. O fato da gente gostar das mesmas coisas, dos mesmos ambientes, então nós temos muitos amigos em comuns, os meus amigos são amigos deles e a gente vai se fortalecendo. E eu acho isso muito importante, né, para um casal. Gustavo, ele veio como resposta de oração. Eu fiz uma carta para Deus, inclusive, detalhando assim, tudo que eu queria em um homem, né? O caráter, que fosse trabalhador, que gostasse da palavra, que estudasse teologia, que tivesse uma base bíblica, né, da palavra, que falta muito hoje nos rapazes. E a gente sabe que na Bíblia diz que o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Então é um papel de muita responsabilidade. Então eu realmente queria esse homem na minha vida, um homem de responsabilidade, que fosse um homem de palavra, que hoje falta muito, né? Então eu queria isso na minha vida. Eu falei, não, eu preciso de um homem de Deus, eu preciso de um homem de caráter, que seja uma palavra dada, é uma palavra assinada, né? Você falou aquilo, você vai cumprir. Então um cristão de verdade, que amasse a família, que amasse a Deus acima de todas as coisas e que me amasse também. Então ele veio com essas qualidades, tanto que quando eu li a minha carta, tá até no nosso canal do YouTube, eu li e depois eu mandei para ele, ele ficou, né, uai, né, nossa, eu vi, então, eu sou a cópia da sua carta. E realmente ele veio assim como um presente de Deus na minha vida. A nossa história, ela é inexplicável. Eu fico até emocionado porque a garra e a disposição dela em me aceitar como marido gerou em mim a certeza e o aumento do foco de lutar por ela todos os dias da minha vida. Passamos por cima de tudo, lado a lado, de mãos dadas, enfrentamos alguns temporais, conversas por telefone e até mesmo lágrimas. Mas nós nunca desligamos uma ligação sem que o final fosse eu te amo.
E eu quero dizer que eu amo muito ele, eu amo muito você, meu amor, e que Deus continue te abençoando, te enchendo de graça, de sabedoria, e que possamos a cada dia sermos um casal unidos no amor do Senhor e que a gente possa ajudar outros casais também, né? E trazer essa esperança que existe sim um casamento alicerçado em Deus. Eu não pude negar esse amor, embora muito tempo se passou. Deus preparou você pra mim. Não foi por acaso nosso encontro, é realidade, não é sonho. O nosso amor, eu sei, é dom de Deus. É tão lindo saber que o amor mudou nossas vidas. E mesmo nas provações, no nome de Jesus, eu sei, vamos vencer. Sou grato a Deus pela nossa união. Sou grato a Deus por ganhar teu coração. Sou grato a Deus pelo amor que existe em nós. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus infinitamente mais. Sou grato a Deus, a família que nos deu. Sou grato a Deus pelas bênçãos sobre nossas vidas. Sou grato a Deus. É tão lindo saber que o amor mudou nossas vidas. E mesmo nas provações, no nome de Jesus, eu sei, vamos vencer. Sou grato a Deus pela nossa união. Sou grato a Deus por ganhar teu coração. Sou grato a Deus pelo amor que existe em nós. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus infinitamente mais. Sou grato a Deus, a família que nos deu. Sou grato a